A antiga civilização egípcia é conhecida por sua incrível sofisticação, algo que fica evidente na arquitetura das inspiradoras pirâmides. No entanto, Joe Rogan coloca a possibilidade de que esses povos antigos tenham visitado as Américas muito antes do explorador europeu, Cristóvão Colombo. Rogan aponta a descoberta de um mapa da América com 5.000 anos de idade encontrado no Egito. Esta descoberta inesperada impactou a comunidade histórica, revelando segredos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o Antigo Egito. Quem iria acreditar que civilizações antigas poderiam ter explorado e influenciado o continente americano muito antes de Colombo? Poderia uma civilização africana ter pisado em solo americano séculos antes dos exploradores europeus? E como esta civilização antiga sabia o suficiente sobre a América para desenhar o mapa do continente? Fique ligado porque vamos explorar a fascinante descoberta do antigo mapa da América no Antigo Egito. Mas antes de começarmos, deixa eu te apresentar o fone AlphaPod Pro. Muito leve e confortável, ele possui graves profundos e agudos nítidos graças à sua tecnologia Turbo Bass. Com ele você pode escutar 7 horas de música sem precisar recarregá-lo, e é totalmente à prova d'água. Ele também funciona como um power bank para carregar seu celular. Esse fone, sem dúvidas, é a melhor opção para quem procura uma experiência de áudio premium. Peça já o seu na loja Cloud Importados, usando o nosso cupom Realidade10 e ganhe um super desconto. O link está na descrição. As antigas civilizações gêmeas que abalaram a história. Ao discutir o rio Nilo no Antigo Egito, até onde você acha que vão as raízes da história deste rio lendário? A ideia de que civilizações muito diferentes poderiam coexistir na Terra não deveria ser uma surpresa, afinal, é o que fazemos hoje em nome da globalização. Hoje, América, Europa, Ásia e outros continentes estão se desenvolvendo sem uma civilização ser necessariamente inferior à outra. As evidências sugerem um cenário semelhante no passado distante, com civilizações diferentes coexistindo juntas. Os antigos egípcios possuíam um nível tecnológico notável que lhes permitiu explorar e mapear a Terra. O seu conhecimento astronômico avançado se estendia a fenômenos obscuros, como a precessão do equinócio e a obliquidade dos eclipses. Alguns curiosos podem não estar familiarizados com estes conceitos tão específicos, mas eles estão comprovadamente presentes no antigo conhecimento egípcio. Por outro lado, você provavelmente nunca ouviu falar da cultura de Nakada e do misterioso ovo da Núbia. No entanto, esses dois conceitos podem mudar tudo o que você aprendeu sobre história por causa das dúvidas que certamente inundarão a sua mente. Poderiam essas civilizações ser mais avançadas e sofisticadas do que as de hoje? Como essas culturas e outras que iremos discutir neste vídeo se relacionam ao antigo mapa de 5.000 anos da América? Fique ligado se quiser descobrir. Antes de nos aprofundarmos nos detalhes chocantes de qual é e como foi descoberto esse mapa, vamos explorar a origem da cultura Nakada e do ovo da Núbia. A Núbia é uma área que abrange o que hoje é o norte do Sudão, situada ao longo do rio Nilo, ao sul da primeira catarata. O ovo da Núbia é um dos fenômenos mais fascinantes do povo da Núbia. É um ovo de avestruz esculpido, descoberto em 1907 pelo arqueólogo Cecil Malaby Firth, em uma tumba intocada de número 96 no cemitério 102. Datado da cultura Nakada de por volta de 4.400 a.C., estima-se que este ovo tenha impressionantes 6.500 anos. Mas sua idade não é o único aspecto fascinante. Os intrincados relevos gravados na superfície do ovo provocaram intensos debates e atiçaram a curiosidade dos pesquisadores. Em lados opostos do ovo encontram-se desenhos que chamaram muito a atenção. 3 triângulos com linhas horizontais aparecem em destaque, acompanhados pelo que parece ser uma figura semelhante a uma cobra de um lado e uma forma de raiz do outro. A notável semelhança com as icônicas pirâmides de Gizé, Miquerinos, Khefren e com a grande pirâmide de Quéops é inegável. Da mesma forma, a figura semelhante a uma cobra evoca o rio Nilo, e a origem do ovo no Baixo Egito, na Núbia, reforça geograficamente esta associação. No entanto, um grande obstáculo surgiu para esta teoria. A sabedoria convencional coloca a construção das pirâmides de Gizé há cerca de 4.600 anos. Como pode um ovo de 6.500 anos representar estruturas supostamente construídas milênios depois? Alguns argumentam que os triângulos representam montanhas, mas esta é uma explicação um tanto duvidosa considerando a simetria precisa e as linhas horizontais que não correspondem às formações típicas de uma montanha. Outros sugerem que talvez as pirâmides sejam muito mais antigas do que acreditamos porque a datação por carbono 14 não é a melhor para datar construções de pedra nem a mais confiável para datar hieróglifos.
Os hieróglifos poderiam ter sido adicionados às pirâmides mais tarde, talvez quando os egípcios reaproveitaram as pirâmides, sugerindo que nosso entendimento atual do cronograma de construção delas é simplesmente impreciso. Podemos considerar que as linhas horizontais poderiam ser atribuídas aos degraus das pirâmides, especialmente quando vistas de baixo, criando uma ilusão de linhas. No entanto, uma outra questão permanece. Por que retratar as pirâmides duas vezes no ovo? Uma teoria intrigante propõe que o ovo represente as pirâmides e o Nilo durante diferentes estações. A forma e variação de volume do Nilo pela superfície do ovo podia representar os períodos de seca e de cheia, com as pirâmides servindo de ponto de referência. Outra teoria postula que os entalhes representam pirâmides núbias, que se assemelham muito às gravuras dos ovos. No entanto, isso levanta questões sobre a linha do tempo histórica, já que acredita-se que essas pirâmides tenham sido construídas muito mais tarde, influenciadas pelas pirâmides egípcias. E os círculos concêntricos gravados perto do topo do ovo, ao redor de uma pequena abertura, deram origem a teorias ainda mais inesperadas. Alguns propõem uma conexão com a descrição que Platão fez de Atlântida em sua obra Crítias, sugerindo que o ovo representa um mapa das maiores civilizações da época, Egito e Atlântida. Embora geograficamente improvável, isso destaca o potencial do ovo para estimular a imaginação. Até hoje, o ovo da Núbia continua sendo um símbolo histórico fascinante e curioso, uma prova do poder dos artefatos antigos de incendiar os debates e desafiar nossa compreensão do passado. Enquanto discutimos a civilização de Naqada, lembre-se de manter sua mente aberta e sua curiosidade aguçada, pois eles foram pioneiros com conquistas sofisticadas na agricultura, tecnologia e astronomia. Para muitos, a cultura Naqada pode parecer uma grande novidade. No entanto, sua importância no estudo da humanidade antiga é inegável. Ela causa muita polêmica, mas com lentes objetivas fica claro como a civilização Naqada ergueu as fundações para o surgimento do Antigo Egito. A habilidade, a sofisticação e a maestria desta antiga civilização são cativantes e surpreendentes. As origens da civilização Naqada, que remontam ao final do Neolítico e ao início da Idade do Cobre, são potencialmente tão antigas que devem ficar entre os anos de 4.000 e 3.000 a.C. Ela é uma prova eterna da engenhosidade humana. Arqueólogos dividiram meticulosamente sua história em 3 fases distintas, cada uma revelando uma variedade de tesouros de descobertas antigas. A notável familiaridade com a tecnologia, a expressão artística do povo Naqada e sua complexa estrutura social desafiam as suposições anteriores e nos deixam maravilhados com suas conquistas. As margens férteis do rio Nilo serviram como o berço da civilização Naqada. Este acesso fácil a recursos naturais abundantes foi fundamental para o seu sucesso. A rica variedade desta cultura só fica completa se mencionarmos também a cerâmica magistral que foi desenvolvida pelo povo Naqada. Estes objetos variam desde vasos superficiais com alças onduladas até desenhos complexos e decorados. A cerâmica foi particularmente evidente na primeira e segunda era da cultura Naqada. Embora muitas servissem a propósitos práticos, seus desenhos eram uma expressão clara da cultura Naqada e uma evidência de suas proezas tecnológicas. Este aspecto, no entanto, continua sendo um ponto polêmico entre os cientistas, com muito debate em torno do nível de avanço que eles realmente possuíam. E você não ficaria surpreso se eu te contasse que esta antiga tribo teve um papel importante nas origens do Antigo Egito. Vamos analisar isso juntos. A contribuição mais convincente do povo Naqada reside em seu papel como a própria fundação do Estado egípcio. As evidências sugerem que, na terceira era da cultura Naqada, uma fascinante transformação social estava em andamento. As incríveis descobertas de Flinders Petrie sobre o antigo Estado egípcio. William Matthew Flinders. Petrie é conhecido pela incrível descoberta da civilização Naqada. Em 1894, este destemido explorador realizou escavações na região, estudando e categorizando meticulosamente o que mais tarde seria reconhecido como o local de assentamentos pré-históricos perto do Vale do Nilo. Graças ao sistema meticuloso de Petrie para registrar artefatos, temos algumas das descrições mais detalhadas desses povos antigos, desenhos e fotografias que oferecem uma visão do período pré-dinástico do Egito. A descoberta mais marcante de Petrie foi um enorme cemitério contendo 2.000 túmulos. O tamanho e a organização do cemitério eram algo inédito. Uma das descobertas mais estudadas foi um tipo único de cerâmica preta com cobertura vermelha, que se tornaria uma marca registrada da civilização Naqada. Embora a maioria das cerâmicas fossem funcionais, suas decorações traziam informações valiosas sobre as sensibilidades artísticas do povo Naqada.
Talvez a descoberta mais inovadora tenha sido a presença de símbolos hieroglíficos que precedem aqueles associados ao Antigo Egito. Esta descoberta provou ser crucial para a compreensão das origens e do desenvolvimento da escrita no Egito Antigo. Esses símbolos representam alguns dos primeiros exemplos de linguagem escrita da região. Ainda mais interessante é que alguns artefatos exibiam símbolos que mais tarde se teriam destaque na iconografia adotada pelas dinastias que dominaram o Egito. A história da cultura Nakada se estende muito além de uma única civilização. É a história de uma sociedade que estabelece as bases para um poderoso império, deixando para trás um legado que moldaria a história. Continue assistindo, pois a história do povo Nakada vai além de seu papel como precursores do Estado egípcio. Eles também foram artesãos notáveis e comerciantes astutos, estabelecendo as bases econômicas para a glória do antigo império. Notavelmente, a disposição desses assentamentos refletia o estilo de vida do povo Nakada e foi um precursor para o planejamento urbano e a arquitetura das eras egípcias posteriores, incluindo grandes cidades. A influência da civilização Nakada no futuro do Egito é uma prova de sua estrutura social avançada. Os pesquisadores sugerem ainda que essas rotas comerciais facilitaram não apenas a troca de mercadorias, mas também de ideias. Este intercâmbio cultural ajudou a preencher a lacuna entre as diversas comunidades que habitavam o Vale do Nilo, preparando o caminho para o surgimento de um estado mais coeso. O grande avanço da civilização Nakada continua a surpreender muitos. No entanto, há algo que pode te chocar ainda mais. A descoberta histórica do mapa americano em Nequém. Você sabia que alguns desses povos antigos sabiam sobre a América e provavelmente a visitaram? A maioria dos estudiosos mais tradicionais ficam desconfortáveis com essa ideia porque ela ameaça virar de cabeça para baixo tudo o que aprendemos sobre a história da América. Cristóvão Colombo é amplamente aceito como a primeira pessoa não americana a pisar na América, mas ele chegou tarde em comparação com os egípcios. Vamos resolver esse quebra-cabeça juntos. Hieracómpolis, também conhecida como Nequém, é uma antiga cidade egípcia que floresceu durante o fim do período pré-histórico e início do período dinástico. Esta movimentada cidade serviu como a capital do Alto Egito, demonstrando a evolução da sociedade egípcia. Além de seu significado histórico, Hieracómpolis guarda um segredo que causou um debate acirrado entre os estudiosos. Uma série de pinturas que retratam um mapa peculiar. O legado do Antigo Egito se estende muito além de suas pirâmides inspiradoras e tumbas elaboradas. Eles também eram exímios construtores de navios e navegadores habilidosos, uma consequência natural de seu domínio do rio Nilo. Esta hidrovia vital serviu como uma rota para o comércio e o transporte, aprimorando seu domínio da navegação ao longo de gerações. Um dos navios mais célebres desta época foi o navio de Quéops, descoberto perto das pirâmides de Gizé. Datando de 2500 a.C., este navio é uma relíquia e uma prova da notável habilidade de construção naval dos egípcios, com sua habilidade artesanal e atenção aos detalhes. Outra evidência intrigante do potencial contato do Egito com as Américas reside nos impressionantes paralelos arquitetônicos entre as duas regiões. Pirâmides, essas icônicas estruturas egípcias, também enfeitam as paisagens das Américas. A Pirâmide do Sol, em Teotihuacan, no México, é um excelente exemplo. Envoltas em mistério, essas semelhanças alimentam o debate e despertam a curiosidade, nos deixando com mais perguntas do que respostas. Por que ambas as culturas investiram imensos recursos na construção dessas pirâmides colossais que serviam a propósitos semelhantes, como grandes tumbas e templos? As planícies férteis e a água abundante do vivificante rio Nilo forneceram a base para uma sociedade agrícola florescente no Egito. Curiosamente, uma história semelhante se desenrolou do outro lado do vasto Oceano Atlântico, onde as culturas andinas das Américas também desenvolveram sistemas de irrigação sofisticados. Ambas as civilizações aproveitaram o poder da água para cultivar espécies essenciais que formavam a base de suas dietas. O trigo e a cevada sustentavam a população no Egito, enquanto o milho e as batatas desempenharam um papel vital nas Américas. Apesar da separação geográfica, a dependência da agricultura compartilhada por elas é um paralelo fascinante. Seriam estas semelhanças entre o sofisticado sistema de irrigação, a agricultura e as estruturas piramidais meras coincidências? Veremos agora descobertas mais chocantes que desafiam qualquer coincidência. As interessantes semelhanças das civilizações egípcias e americanas. Poucos aventureiros provocaram tanto debate sobre as civilizações antigas quanto o aventureiro e etnógrafo norueguês Thor Heyerdahl.
Suas ousadas viagens tiveram como objetivo provar a teoria radical de que o contato pré-colombiano entre civilizações distantes era possível usando a tecnologia e os materiais disponíveis na época. A primeira missão de Heyerdahl, a expedição Kon-Tiki de 1947, desafiou a noção predominante de que os povos nativos da região tinham origens polinésias. Ele acreditava que os sul-americanos, e não os asiáticos, povoaram essas ilhas paradisíacas. Para testar esta teoria, ele e uma equipe construíram uma jangada de madeira, que chamaram de Kon-Tiki, em homenagem a um herói inca, replicando o que os antigos sul-americanos poderiam ter usado. Com base nas descrições históricas e em modelos científicos, eles zarparam do Peru. A expedição navegou mais de 7.000 quilômetros através do Pacífico, desembarcando nas ilhas Tuamotu após 101 dias. Esse feito incrível demonstrou que os sul-americanos pré-colombianos poderiam ter alcançado a Polinésia com a tecnologia que tinham na sua época. Inspirado por esse sucesso, Heyerdahl voltou sua atenção para o Egito. Ele queria provar que os antigos egípcios também eram capazes de viagens marítimas de longa distância. As expedições Ra foram sua resposta a essa dúvida. Aqui, ele construiu barcos chamados Ra e Ra II, replicando meticulosamente os barcos de papiro usados pelos egípcios. Recrutando habilidosos construtores de barcos do Lago Chad que empregavam técnicas tradicionais, Heyerdahl visava fazer uma viagem da África até as Américas. Infelizmente, a primeira expedição Ra, que zarpou em 1969, não conseguiu chegar ao Caribe devido a problemas estruturais. Não se deixando intimidar por seu fracasso inicial, Heyerdahl lançou a Ra II em 1970, navegando com sucesso do Marrocos até Barbados em 57 dias. Esta viagem provou que os antigos egípcios poderiam ter alcançado as Américas com sua tecnologia e habilidades de navegação. As aventuras de Heyerdahl não pararam por aí. Sua expedição Tigres demonstrou a navegação em um barco de junco do rio Tigre, no Iraque, através do Golfo Pérsico e do Mar Arábico até o Mar Vermelho, uma viagem de mais de 6.500 quilômetros. Nesta expedição, ele pretendia demonstrar como os antigos sumérios podem ter disseminado sua cultura na região usando navios semelhantes. As viagens de Thor Heyerdahl cativaram o público e desafiaram nossa compreensão das viagens antigas e das possíveis interações interculturais. Seu legado continua a inspirar a exploração e o debate, nos levando a reimaginar as possibilidades de conexões humanas, atravessando vastas distâncias pelos corredores do tempo. Com esses detalhes, fica mais claro que a história nem sempre é como nos é contada, e que a política e a história não estão tão distantes um do outro. Mas o que vamos revelar agora é certamente o mais intrigante de tudo. A descoberta de vestígios de nicotina e cocaína nos restos mortais de múmias egípcias antigas gerou muito debate e polêmica entre os historiadores. A presença dessas substâncias nas múmias de Henut-Tawi e de outros membros da elite da antiga sociedade egípcia levantou dúvidas sobre como eles adquiriram essas substâncias, que são nativas das Américas. Como vimos, a possibilidade de contato entre o Antigo Egito e as Américas continua a nos intrigar com muitas dúvidas. Seriam estes paralelos marcantes na arquitetura, agricultura, sistemas de irrigação, pirâmides, nicotina e cocaína em múmias egípcias serem apenas uma coincidência? O que você acha? Essas descobertas poderiam reescrever a história que conhecemos? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo e lembre-se de clicar no botão curtir e se inscrever para mais mistérios incríveis.